real, ela vai acontecer com todo mundo. Quanto mais a gente viver, mais a gente vai perder alguém, mais a gente vai conviver com a morte. Então, por que não falar disso? A gente tem, aqui no Ocidente, né, no mundo contemporâneo, eu acho que tem um medo realmente de se falar disso. E é uma bobagem, gente. Os filósofos, é claro que eu me identifico mais com os filósofos que têm uma visão otimista com relação a isso, porque existem várias linhas de pensamento, né? Mas assim, por exemplo, o Platão, que é... Cara, é o Platão, né? O Platão e o Sócrates, por exemplo, acreditam numa vida após a morte. Aliás, na alma, né? Na alma que já veio com uma perspectiva de ter vivido outra vida, né? De ter vivido em outro plano. Então, até o Schopenhauer, que é um cara que é tido como pessimista, né, o filósofo pessimista, com relação à morte, ele é bastante otimista. Ele acha que só o corpo físico morre, que a essência permanece. Então, isso é muito bacana, né? Todas essas festas, né, todas essas perspectivas, elas levam em consideração que algo sobrevive, né? Mas na nossa sociedade, né, partindo agora um pouquinho para o lado da história, a gente tem uma mudança ao longo do tempo, como eu falei para vocês. Por exemplo, o historiador Philippe Arrier, para quem gosta do tema, eu acho que vale a pena uma leitura, ele tem várias obras, né, tanto História da Morte do Ocidente, O Homem Diante da Morte. Ele vai falar que na Idade Média, a gente tinha, por exemplo, um conceito da morte como a morte domada. Por quê? Porque a pessoa queria saber o momento que ela ia morrer e existia todo um ritual para aquele momento. A família tinha que estar no entorno. Então, quanto mais consciência do momento da morte a pessoa tinha, mais honrada poderia ser aquela morte. A morte domada, ou seja, ela é controlada. As pessoas sabem que vai acontecer e existe todo um preparo para aquilo, né? Todo um ritual para aquele momento. À medida que o tempo vai passando, isso vai mudando um pouco. E aí no século XIX a gente tem uma grande virada, né? Por quê? Porque começa aquela ideia de que a doença, de que falar da morte é uma falta de decoro, né? Entra no período vitoriano onde nada se fala, né? É tudo muito introjetado. Então ninguém vai ficar falando sobre a morte, é falta de educação, falar sobre a doença, sobre a morte. Aí a gente começa a ter um momento onde esse tema passa a ser escondido. Ninguém quer falar, ninguém pode comentar que alguém morreu, sobre o luto daquela pessoa. O luto passa a ser vivido até o final da vida, né, daquele indivíduo, então não há nenhuma forma de transcender esse momento. E aí, para a nossa sociedade, né, hoje em dia, a gente tem também o historiador Norbert Elias, né, ele fala que hoje a gente tem a morte que ele chama de recalcada. Por quê? Porque quando a gente encara a morte, é como se a gente estivesse contemplando a nossa própria finitude. Então, a gente se choca, né, com isso. Então, a gente tem essa, como fosse um recalque mesmo, de poder olhar para esse tema e se ver refletido ali. Já a psicóloga Maria Júlia Kova, que está viva ainda, também é uma referência na área, ela fala que hoje a gente tem uma morte escancarada. Então a gente tem muitas notícias de morte, muito acidente, muita coisa nas TVs, né, nos noticiários, mas a gente também, isso cria uma barreira para a gente refletir sobre o tema. Então a gente vê tanto aquilo se torna quase uma coisa banal, que a gente já não reflete sobre aquilo, né? E isso, gente, só para dar um panorama para vocês de como é diferente a perspectiva mexicana, né? Então, assim, a gente viu um pouquinho de como era a nossa sociedade e aí a gente entra na parte das culturas tradicionais dos povos pré-colombianos, né? Essa festa mexicana que a gente aqui está tentando dar uma amostra, né? Nós somos um Instituto de Cultura, então a nossa ideia é justamente mostrar culturas, né? Muito mais do que qualquer atividade comercial, a nossa ideia é divulgar as culturas ao redor do mundo. Então, a festa mexicana, ela teve origem com os povos astecas e maias. E eles faziam, né, esses rituais, os altares. Essa festa ela já existia muito antes dos espanhóis chegarem aqui na América. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles viram, né, a festa, houve um pouco de, digamos assim, uma relação entre aquilo que era parte, né, das crenças espanholas, né, católicas, com as crenças dos povos pré-colombianos. E aí a festa
festa mudou um pouquinho de figura, né? Hoje em dia a gente não faz mais um altar com crânios de verdade, mas era assim que era feito. Em algumas cidades do México, a gente ainda tem, né, a limpeza dos ossos dos familiares. Então, assim, se a gente viajar para o México e for para a cidade do México, a festa ela vai ser mais turística. Mas à medida que a gente vai migrando para o sul do México, onde a população indígena ficou mais forte, mais concentrada, a festa vai tomando ares mais tradicionais. Então, é muito comum, né, que as pessoas vão até os cemitérios, passem a noite lá e contemplem seus ancestrais, porque eles acreditam que entre o dia 28 de outubro e o dia 3 de novembro, as almas dos antepassados têm permissão para vir, né, para visitar. Então as pessoas falam muito do 2 de novembro, né, mas não é só o 2 de novembro. Ela começa no dia 28, que aí tem toda uma etapa, né? A mesa nossa ali, dos mortos, a gente botou uma amostra ali no canto, vocês podem ver direitinho, tem os elementos tradicionais, mas ela, na verdade, ela pode ser muito maior. Ela deveria ser muito maior se a gente fosse fazer isso dentro de uma casa, né, uma situação mais específica. Ela pode ter até 9 níveis, ou seja, 9 degraus, ou 7, ou 3, ou as mais simples de 2. E cada momento, cada colocação de um elemento ali é uma questão ritual. Então no dia 28 se coloca a primeira vela com a primeira flor para receber as almas que estão esquecidas, depois as almas abandonadas, e depois as crianças, e depois os adultos. Então cada momento da montagem da mesa é também um momento de você se concentrar e você se conectar com essa ancestralidade, tanto a própria, né, ou seja, dos familiares daquela família, dos familiares daquela pessoa, como as almas esquecidas, as almas que morreram em acidentes, ou seja, há um carinho, né, por uma ancestralidade coletiva. E isso é muito interessante, né? A festa ela mudou um pouquinho, como eu falei para vocês, por exemplo, antes ela acontecia durante mais ou menos o que seria o mês de agosto pra gente, poderia durar um mês inteiro. Com a chegada dos espanhóis, que já estavam, né, mais ou menos aí começando a cultuar na época de novembro, isso também tem uma motivação, aí eles migraram a festa para novembro e também começou a reduzir, né? Então essa coisa de ser de 28 a 3 já é uma mistura de um elemento europeu que reduziu, digamos assim, o tempo da festa, né? Então antes era uma coisa muito, muito maior e realmente tinha a ver também a escolha do mês de agosto, né, com os ciclos de agricultura. E aí a gente se pergunta, né, nossa, mas a agricultura, a morte, a vida, a renovação, isso faz parte nas filosofias tradicionais de um mesmo ciclo, né? Tanto que no Brasil também a gente tem, por exemplo, entre os Bororo, né, os índios Bororo, os rituais ligados à morte, eles são junto com os rituais de iniciação, né, dos jovens. Já entre os Yanomami, a gente tem um ritual diferente, que é lembrar para esquecer. E entre os Caruape, né, no Xingu, existe uma festa que, não vou dizer que é parecida com a mexicana, mas assim, que tem um motivo de celebração, cores, homenagens, né? Então, assim, a gente também tem, entre os nossos povos tradicionais do Brasil, celebrações que a gente deve entender e deve conhecer um pouco mais, né? E assim, se hoje a gente pode fazer aqui um evento desse, falar da morte de uma forma sem ser, digamos assim, abominado pela nossa sociedade, a gente deve isso, né, a alguns filósofos que começaram a pensar sobre esse tema e começaram a refletir um pouco pra gente, né? A gente está falando de história, mas assim, como eu tô falando, né? Na filosofia, você tem correntes que atravessam gerações e que ainda assim tem filósofos que através do tempo, continuam seguindo essa linha, né? Mas assim, a festa do México é interessante notar também que ela está crescendo no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos não precisa falar nada porque tem muita imigração mexicana, mas na Europa também, eu vi que na República Tcheca tem feito bastante dessa festa também. Portugal, México, Portugal e Espanha também, né? Mas eu estou me lembrando também de uma frase, uma colocação do Nietzsche, né? Que também é um cara polêmico, né? Mas o Nietzsche disse que a gente pode encarar a morte de duas maneiras, de uma maneira covarde ou da maneira voluntária. A covarde é quando a gente realmente
se nega a aceitar a morte, né? Acha que a morte é um acidente que pode ser evitado, e não pode. Obviamente que a maneira voluntária é resultado de um processo, né? É resultado da vida vivida, e de você presenciar, você vivenciar a morte dos seus queridos. Então você vai aprendendo. A filosofia, como diz Montaigne também, é a única maneira de você aceitar a morte, né? Aprender, você tem que se conhecer para poder. Por isso que eu falo, ao longo da história, vários filósofos, eu não peguei assim uma época determinada, eu fui ao longo da história vendo que vários filósofos conseguem compreender a morte de uma maneira que eu acho que para a maioria das pessoas é confortante, né? Digamos assim. Porque é uma realidade. É verdade. E aqui na nossa sociedade é importante mencionar também duas pessoas que são da área de saúde, na área da medicina, né, mas que foram assim pioneiras na nossa ressignificação da morte, que foi a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma das primeiras pessoas a colocar o tema da morte em xeque dentro da medicina, né? Porque era permitido sofrer, as pessoas sofriam, mas não era permitido morrer. Tem até o pessoal que diz, no meu plantão ninguém morre, né? Como se a gente pudesse controlar isso. E a Elisabeth Kübler-Ross começou a observar que os pacientes terminais, eles eram deixados de lado, ninguém falava com eles, ninguém tratava eles como seres humanos, ninguém dizia para eles que eles estavam morrendo, ou seja, não dava oportunidade de fechar o ciclo, porque ninguém podia falar da morte, né? Porque era aquela coisa, aquela herança do século XIX, era mal visto falar da morte, a morte era vista como um fracasso. E a Elisabeth Kübler-Ross peitou todo mundo e falou, eu vou falar da morte, eu vou falar com quem está morrendo. E aí ela começou uma série de entrevistas com os pacientes terminais, da onde saiu um livro sobre a morte e o morrer, que eu aconselho para todo mundo que tem curiosidade de entender um pouco mais, que todos nós vamos passar por isso, ou vamos acompanhar pessoas que vão passar por isso, não tem fuga dessa realidade, como a Cris falou. E a Elisabeth, ela foi assim pioneira nesse sentido, pioneira da tanatologia, que eu segui também, apesar de não ser da área de saúde, me formei também, né, em tanatologia. Por isso o tema encanta a gente, né? A gente tem essa relação. E ela foi a pioneira de a gente poder falar nesse tema. E logo após, mais ou menos na mesma época com ela, veio a Cicely Saunders, que era inglesa, que fez enfermagem, depois fez medicina também foi assistente social. A Cicely era assim, multiformada, e ela também fez o mesmo trabalho, e elas começaram um movimento, que é o movimento hospice, que são locais específicos para as pessoas serem respeitadas nos seus últimos momentos de vida, né, com toda a dignidade, com todo o amor, onde a morte é um tema que você pode falar, né, você pode digamos assim, ter paz para poder falar e saber que aquilo vai acontecer e poder finalizar os ciclos de maneira digna, né? Então, assim, a gente tentou conversar um pouquinho sobre o tema para trazer essa reflexão, para que vocês aproveitem também a festa com essa cabeça já de tentar entender a cultura, tentar entender o que a gente está fazendo aqui, que vai muito além, como eu falei para vocês, de uma festa comercial. A nossa ideia é provocar essa reflexão e fazer com que as pessoas percam um pouquinho o medo, percam um pouquinho do tabu da morte e possam curtir junto a cultura mexicana também. Cris, mais alguma coisa? Eu queria ler um trecho pequenininho de uma peça teatral que o meu sobrinho, que partiu muito cedo dessa vida, ele... depois de ter perdido o irmão dele gêmeo também, com 26 anos, ele foi aos 29, ele era maravilhoso, ele tinha uma relação realmente com o transcendental, e ele está com certeza num lugar bacana. Então eu queria ler um trechinho pequenininho dessa peça dele, que se chama O Último Ancestral Comum, é isso aí, a gente tem ancestralidade dentro da gente, a gente carrega a nossa ancestralidade. É pequenininho, gente. Tudo que eu sei, eu só sei porque eu ouvi, porque me contaram. Tudo que eu sei, eu só sei porque eu li, porque estava escrito. Ou me contaram, ou estava escrito. Eu sou uma árvore genealógica. Eu contenho dentro de mim todas as páginas anteriores e todas as que virão na linha sucessória. Há uma linha sucessória? Há alguém do outro lado da linha sucessória? Agora eu sou o antes e o depois. Eu sou o último ancestral comum.